intervenção e vou terminando, porque o tempo já está, não quero massacrar, que seriam os testemunhos escolhidos do ateliê do artista. Esta expressão do ateliê do artista, do filósofo, é usada por Kant numa carta ao Garbo, ao Christian Garbo. A relação do Kant com o Garbo começou turbulenta, como é sabido, mas Kant acabou por fazer revelações muito interessantes ao Christian Garbo. Na parte final da sua vida, o Garbo morreu mais cedo, não é? Ora, há quatro tópicos que eu acho que eu gostaria aqui de mencionar, e dou-vos a referência para as partes da obra do Kant onde eles vêm e vocês facilmente os encontrarão. O primeiro, no primeiro é aquele penúltimo capítulo da Crítica da Razão Pura, que é a arquitetónica da razão pura. E naquele capítulo nós encontramos não apenas uma teoria de como é que se fazem os sistemas, a filosofia, não é? Mas também a história dos sistemas filosóficos, ou seja, a história da filosofia. Mas, e a gente pensa logo justamente na arquitetónica, não é? Pedras umas sobre as outras, é preciso um plano, é preciso pôr pedras, é preciso saber o que é que se vai fazer, onde é que a pedra vai, não é? Mas o problema é que o Kant desliza imediatamente, há um deslizamento da linguagem arquitetónica, estrutura, para uma linguagem biológica do organismo. Então começa a haver ali uma ambiguidade de linguagem, em que o arquitetónico é orgânico, é biológico. Mas não é um biológico qualquer, é o biológico segundo a teoria que o Kant vai ter do biológico, justamente, que é a da epigênese, a teoria epigenética. Não é uma teoria qualquer. Por isso é que o modo da linguagem diz aquilo que o Kant pensa das coisas, não é? Da mesma forma como veremos depois no que respeita à linguagem cosmológica. Ora, nesse capítulo, nós temos a experiência pessoal de Kant, de como se constrói o seu sistema. É verdade, nós precisamos ter uma ideia, mas nós não temos a ideia no princípio. A ideia só aparece no fim, à medida que nós vamos vendo a obra conseguir. O que é que nós tínhamos no princípio? Tínhamos um esquema, também usa essa linguagem. Um monograma, também usa essa linguagem. Ou temos um germe, temos um embrião. Temos um embrião. E só à medida que, se o Kant tivesse uma teoria, fosse o adepto de uma teoria pré-formacionista, que era a teoria que na altura estava em debate com a epigenetista, o Kant diria, eu no embrião já tenho todas as peças pré-formadas. Elas só vão ganhando maior dimensão. Mas não, a teoria epigenetista não diz isso. Há um germe. Mas esse germe vai ganhando a dimensão e ganhando a sua forma e a sua expressão na relação com o ambiente em que está, com os ingredientes que vai absorvendo do ambiente, com as condições de umidade, de calor, etc. Não é? É claro que é suposto que, se não houver o embrião, se não houver o algo, não é, que esteja em desenvolvimento, não se desenvolverá. Não é? Mas é esse crescimento por dentro. Ora, mas justamente só no fim é que nós, e o Kant diz, é lamentável que nós, só depois de muito tempo, temos andado às voltas com uma ideia. No fundo, era o que lhe acontecia a ele, não é? Todos sabemos isso, não é? Todos sabemos isso. Ele andava muito tempo às voltas com uma ideia e não encontrava a solução. Por fim, nós vemos qualquer coisa. Mas talvez ainda não seja a ideia. Mas é já qualquer coisa que arruma um conjunto de reflexões, não é? Então o Kant muitas vezes põe esta forma que aparece obsessiva em algumas das suas reflexões. Caotis, technis, arquitetónicos. Nós começamos sempre numa experiência de caos. Começamos a arrumar as coisas e regionalmente, em torno de um conceito, não é? Mas só no fim é que encontramos a ideia que dá a arquitetonicidade ao todo. Isto tudo exposto numa linguagem que era arquitetónica, mas que se tornou biológica, como vocês estão a ver. Uma outra
experiência que o Kant dispõe da sua poética é a experiência cosmológica. Eu, no capítulo da minha tese, tenho um ponto que é a poética da razão. É como a poética do cosmos. Ou seja, e se agora nós conhecemos a teoria kantiana do cosmos, que é aquela obra de 1755, que considera o primeiro sistema filosófico do Kant, ou seja, a sua visão filosófica já autónoma, mesmo que ele diga lá que tinha que fazer isso para agradar à Academia das Ciências de Berlim, não é? O seu de Malpertuis. Ainda por cima a obra era sem nome de autor, era anónimo. Segundo os princípios de Newton, não é? Na verdade ela é muito segundo princípios de Newton, mas segundo muitos outros princípios que não são de Newton, justamente a convicção, a grande originalidade daquela obra é que o Kant considera que, no fundo diz isso, ele não diz dei-me o caos que vos traduzei como nesta ordem, não é? Ele diz, dai-me a matéria, mesmo convulsa, caótica, que eu dir-vos-ei, eu mostro-vos como se forma um mundo ordenado, este mundo, este código. Ora, mas, ao mesmo tempo, o que essa obra expõe é uma teoria da criação contínua do universo. Há algures nos confins da matéria já organizada, já ordenada. Há imensidões ainda a lutar, de forças caóticas ainda a lutar. Ora, é esta experiência que o Kant tem da sua própria filosofia. Se nós lemos a produção da filosofia de Kant, esta experiência de que há sempre, nas fronteiras do que ele já explicou, algo que está a desestabilizar o sistema. E há de estar a desestabilizá-lo até ao final da sua vida, em que ele ainda procurava obsessivamente o mais elevado ponto de vista da filosofia transcendental e estabelecer as pontes entre as partes da sua filosofia. Não é? Ele dizia justamente ao Garbo, eu vejo o meu sistema, por um lado eu tinha prometido uns anos antes que estava, ia completá-lo, mas isto era já nos anos 90, não é? Mas lá para o final dos anos 90, creio que 98 justamente, ele diz, e eu já acho isto, a expressão dele, um suplício tanto, já desespero essa experiência da poeticidade, ou seja, do construir mesmo do sistema. E há uma outra peça que é outro documento que eu acho importante, que é o apêndice à dialética transcendental. E aí a imagem que domina essa experiência é da Hausverwaltung, da economia caseira. Não é? Como é que a razão gera a sua produção, o seu mundo, os seus interesses, no fundo. E então é a lógica de uma economia caseira, Hausverwaltung, creio que se pode traduzir assim, não é? Pode-se traduzir assim, professor? Administração, a dizer a economia caseira é um pleonasmo, não é? Estão aqui os professores de grego que me estão a reprovar. E então, essa economia é gerida por 3 princípios, 2 que são antitéticos, que é o princípio que quer a máxima unidade e o princípio que quer a máxima diversidade. Bom, e aqui não se entende, não é? Porque o filósofo quer sistema, unificado, reduzir tudo à unidade. Mas os cientistas querem cada um deles continuar a trabalhar no seu campo, dispersamente. Não é? São interesses antagónicos. O Kant diz, não, são interesses antagónicos, mas são interesses que estão ao serviço da causa da razão. Portanto, deixem-nos trabalhar assim. Os filósofos devem procurar a unidade e os cientistas devem procurar. Mas é preciso alguém que faça a ligação. O princípio da continuidade. Não é? O princípio da continuidade. E é neste jogo, que no fundo talvez não seja coisa diferente daquilo que fazia o Platão quando obrigava os filósofos a descer de novo à caverna, é neste movimento de subida à unidade e descida à diversidade, neste movimento permanente de sístole e diástole, que a vida, a administração saudável da causa da razão se gera. Bom, e havia um último ponto que eu queria mostrar como é que se dá, então, na prática filosófica de Kant, essa
esse efeito da esteticização. Mas eu creio que vocês que já me ouviram falar de outras coisas e das metáforas, eu penso que ela é exatamente a expressão disso, não é? No fundo é essa exposição, a preocupação com a claridade. Eu vou dar-vos livros, se vocês me derem ainda um bocadinho de tempo, porque isto serve para contrariar aquela de que a filosofia é prosaica, ou de que não pode nem precisa ser popular. Então eu vou ler-vos algumas passagens. Assim, por exemplo, há uma reflexão, a reflexão 990, vem no volume 15 da edição da Academia, em que o Kant diz assim, bom, vejam isto, agora se a gente lê isto em resposta, ou como tendo em conta aquela passagem que eu li aqui, da crítica que ele fazia ao neoplatónico, não é? Tratar de um modo genial, diz ele, de animesse questões filosóficas profundamente complexas, é uma honra à qual não aspiro. Eu esforço-me apenas por tratá-las de um modo escolar, juro-me-se. Se nisto, trabalho que requer contínua diligência e atenção, chega a ser bem-sucedido, então compete ao verdadeiro gênio, que não é aquele que pensa poder fazer tudo a partir do nada, acrescentar-lhe, e vejam isto, o ímpeto do espírito, Schwung des Geistes, e desse modo pôr em marcha o uso dos princípios áridos. Ou seja, o que ele queria era isto. Mas era modesto demais para pensar que o conseguia. Mas se vocês não estão convencidos ainda, eu vou ler-vos uma carta deles. Porque esta não era para ser conhecida, isto era uma nota pessoal, não um desabafo para ele mesmo. Mas esta não. E então agora esta de uma carta a Gutenberg. E ele diz o seguinte: o que eu sempre desejei, mas não ousava esperar de mim mesmo, era possuir uma mente poética, diz Tereshkov, dotada do poder de exposição adequada aos conceitos puros do entendimento, para promover a comunicação destes princípios, a preocupação retórica, pois poder unir a exatidão escolástica na determinação dos conceitos com a popularidade de uma, e vejam, imaginação exuberante, Einbildungskraft, é um talento demasiado raro para encontrá-lo facilmente em algum lugar. Mas é isso que eu sempre desejei, é isso. E seja ainda um último testemunho, e este é a respeito do Reinhold, não é? Aquele que fez muito popularizar a filosofia de Kant, ao mesmo tempo para dar má fama aos populares filosóficos, o primeiro responsável, dos grandes responsáveis pela má fama que os populares filosóficos e a popular filosofia terá, não é? E é também um dos primeiros responsáveis, porque eu falei há bocadinho daquela tendência que se nota na segunda metade do século XVIII para a esteticização da filosofia, mas é claro que o outro interesse da razão fez-se manifestar também. E o Reinhold é exatamente o responsável, no princípio dos anos 90, por esse movimento de recientificação da filosofia. Não sei se o Sr. Husserl conhecia que o seu título de uma obra, A Strenge Philosophie als Strenge Wissenschaft, é o título de uma obra do Sr. Reinhold, de 1791.